Nesse vídeo a gente vai continuar falando das propriedades físicas que caracterizam o sistema. Nesse vídeo a gente vai falar da pressão e da temperatura. Então a pressão, símbolo P, é a força que uma amostra está sujeita dividida pela área em que a força é aplicada. A unidade da pressão é o Pascal, a unidade do sistema internacional, e 1 Pascal é igual a 1 Newton sobre metro ao quadrado. Então pressão é força por unidade de área. Para uma dada área, quanto maior a força aplicada, maior a pressão. Se a gente, por exemplo, fixar a força e variar a área, se a área for maior, a pressão é menor. Por exemplo, quanto maior a área, menor a pressão. Elas são inversamente proporcionais, uma está em cima, outra está embaixo. Já quanto menor a área, maior a pressão. Por isso que a gente sente dor aqui quando a gente bate nessa ponta do prego, mas não sente dor quando bate nessa outra ponta. Também explica a dor que a gente sente quando, por exemplo, entra em contato com uma agulha. Na nossa disciplina, a gente vai discutir mais a pressão exercida por um material dentro de um recipiente. Nesse caso, a pressão é definida como a força média por unidade de área da parede do recipiente. Essa pressão, definida dessa maneira aqui, seria a força seria devida ao número de colisões, as colisões das partículas que estão em contato com as paredes do recipiente. Por exemplo, se a gente tem um gás dentro de uma garrafa, a pressão dentro da garrafa seria a colisão das partículas do gás com as paredes da garrafa. Ou a pressão que a gente tem, por exemplo, de ar dentro dos nossos pulmões seria das colisões das partículas de ar, de oxigênio, por exemplo, que estão dentro dos pulmões com as paredes dos pulmões. Aqui o que eu havia comentado, as várias unidades de pressão. A gente tem aqui uma pequena tabela de conversão das unidades. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. A gente tem outra unidade que é o bar. 1 bar é 10 na 5 Pascal. A gente tem outra unidade ainda, o torr, ou milímetro de mercúrio, milímetro de Hg. 1 torr é igual a 133,32 Pascal. E a gente ainda tem uma outra unidade, que é até mais comum, o ATM, que equivale a 760 torr, que é igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Claro que vocês vão ter liberdade para usar a unidade que vocês quiserem. Eu só recomendo fortemente vocês usarem a pressão, a unidade oficial, que é o Pascal. Tá? Porque senão, se vocês usarem outra unidade aqui nos cálculos, no final dos cálculos vocês vão ter que converter e em geral isso leva a uma séria fonte de erro. Então, dependendo da situação, nos vídeos eu vou recomendar uma ou outra unidade de pressão, preferencialmente em relação às outras. Agora vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que a gente tem um recipiente que tem dois gases dos dois lados do recipiente. Esses dois lados estão separados por uma parede móvel. E um lado, o lado esquerdo, tem uma pressão alta e um lado direito tem uma pressão baixa. Se a gente encher esses dois recipientes com os gases de tal forma que o lado esquerdo tem uma pressão mais alta que o lado direito, se a gente for, por exemplo, a gente segura a parede móvel e de repente solta ela, o que vai acontecer é que essa parede vai se deslocar para a direita. Essa parede vai se deslocar para a direita até que as pressões sejam iguais. Quando as pressões são iguais dos dois lados do recipiente, a gente tem uma situação de equilíbrio mecânico. E a pressão de um gás, ela atua como uma indicação, um indicativo da condição de equilíbrio mecânico, quando as forças do lado esquerdo do recipiente são iguais às forças do lado direito. Lembrando que pressão é força por unidade de área. Tá? Mesma coisa para a situação inversa. Vamos supor que a gente tenha no lado direito um recipiente com uma pressão mais alta que o lado esquerdo. Se a gente segurar essa parede móvel e depois soltar ela, o que vai acontecer com essa parede móvel, por exemplo, uma seringa, se a gente soltar essa parede móvel, ela vai se deslocar para a esquerda até que as pressões sejam iguais e a gente chega no estado de equilíbrio mecânico. Então, o equilíbrio mecânico é definido como um estado em que as pressões dentro do sistema são iguais, ou as pressões entre partes do sistema são iguais. Bem, da mesma forma que a gente tem uma propriedade, a pressão, que é um indicativo do equilíbrio mecânico, a gente tem uma propriedade que é indicativo de equilíbrio térmico, quando não há mais troca de energia entre um sistema e outro ou partes do sistema. E essa propriedade é a temperatura. A gente vai definir a temperatura como uma propriedade que determina em que direção a energia vai fluir quando dois objetos foram colocados em contato. Se eu pego um objeto numa dada temperatura e um objeto numa outra temperatura, colocar eles em contato,
o objeto com maior temperatura sempre vai doar energia para o objeto com menor temperatura. A unidade do Sistema Internacional de Temperatura é o Kelvin, símbolo K maiúsculo. E microscopicamente, a temperatura é uma medida da energia média de movimento das partículas que compõem o sistema. Quanto maior a temperatura, maior a energia de movimento das partículas. Mais fortes, mais incessantemente as partículas estão se movimentando dentro do nosso sistema. Então aqui é um exemplo das unidades de temperatura, né? O Kelvin, o Celsius e o Fahrenheit. A gente vai usar só o Kelvin e o Celsius, tá? Não precisa se preocupar com essa outra unidade aqui. Aqui são as duas escalas de temperatura. Aqui tem a fórmula para converter a temperatura Celsius para a temperatura em Kelvin. A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Ou a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, por exemplo, 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin. 25 graus Celsius é 298,15 Kelvin. É 25 mais 273. 37 graus Celsius, que é a temperatura do corpo humano, equivale a 310,15 Kelvin. E por aí vai, tá? A maioria das aplicações que a gente vai fazer, a gente vai usar a temperatura em Kelvin, não em Celsius, tá? Então a gente sempre vai ter que somar 273,15 para a temperatura em Celsius para ter a temperatura em Kelvin. Então, como eu tinha falado anteriormente, né? Quando a gente pega um corpo quente e um corpo frio e coloca eles em contato, há um fluxo de energia do corpo quente para o corpo frio, até chegar num estado de equilíbrio térmico em que a temperatura dos dois, né, fica a mesma. E como a gente sabe que a energia fluiu de um corpo A para o corpo B, a gente precisa de uma propriedade que muda conforme a energia flui de um corpo para outro, né? E essa propriedade é a temperatura, o que nos leva a definir a lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica diz que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico e dois corpos B e C também estão em equilíbrio térmico, então A e C também estarão em equilíbrio térmico. Então, se a gente tem A em equilíbrio térmico com B e B em equilíbrio térmico com C, a gente já sabe de antemão que A tem a mesma temperatura que C. A gente não precisa medir a temperatura de A e a temperatura de C. Se a gente tem um intermediário aqui que a gente possa comparar as temperaturas. E a gente usa essa lei zero de maneira indireta na prática, né, com o termômetro. A gente mede a temperatura de um corpo. Com o termômetro, o intermediário aqui seria o termômetro, né, para comparação de temperatura entre os corpos. Então, quando os dois corpos estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, então estão também em equilíbrio térmico um com o outro. Isso aqui é outra maneira de enunciar a lei zero da termodinâmica. Quando dois corpos apresentam a mesma temperatura que um terceiro corpo, então eles também apresentam a mesma temperatura. Como eu tinha comentado, né, esse B aqui seria o intermediário. Se A tem a mesma temperatura que B e C também tem a mesma temperatura que B, então A e C têm a mesma temperatura. Então a temperatura pode ser definida como um parâmetro que é o mesmo para dois objetos que estão em equilíbrio térmico. Então aqui só a definição de equilíbrio térmico. Né? Um sistema isolado sempre tende a um estado em que suas variáveis macroscópicas não mudam com o tempo, que é o estado de equilíbrio térmico. Então aqui tem uma representação de um sistema dividido em duas partes, A e B. A e B estão isolados por paredes adiabáticas. Esse termo adiabático significa que não permite troca de energia na forma de calor. E esses dois sisteminhas, A e B, estão separados por uma parede diatérmica. A parede diatérmica é uma que permite a troca de calor. Então eles estão em equilíbrio térmico nessa situação aqui, quando as suas variáveis macroscópicas, né, quando suas propriedades, como por exemplo o volume, a pressão e a temperatura, não mudam com o tempo.